Voltei. Voltou, professora. Ô, professora! Entendi. Que dificuldade. Não, e bom é que ela já veio, veja só, ela já veio de vermelho, hein? Não é por acaso, hein? Ainda bem! Ainda Que bem, provocação, maravilhoso. hein? Ainda bem. Então, professora, por favor. Olha, professora, nós estávamos falando sobre esse caos em São Paulo, e teve uma pessoa no chat que lembrou o Thomas Cavendish, ele falou das enchentes, que são escolhas do passado, nos prejudicando até hoje. E ele fez uma relação histórica, né, com Saturnino de Brito, quer dizer, não é? Alguém que pensava de alguma maneira também, não é? A estrutura urbana. Hoje a gente tem São Paulo nas mãos da especulação imobiliária, né? E acho que é tudo o resultado disso. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Como vai? Boa tarde. Eu acho que assim, a questão das enchentes é uma coisa extremamente grave e é uma coisa que, teoricamente, não tem solução. Veja, eu nasci num bairro chamado Penha, é na zona leste de São Paulo, é a periferia de São Paulo, e a casa dos meus pais, a casa onde eu nasci, onde morei até me casar, ela dava enchente, tá? Não na nossa casa, mas dava enchente na rua. E aí, um belo dia, era o governo Erundina, né? E eu falei, bom, vamos tentar tomar uma providência, já que a gente conhece o pessoal que está lá, né? Quem sabe a gente consegue alguma coisa. Aí fizemos um enorme abaixo-assinado, reunimos a comunidade e lá fomos para ver o problema das enchentes. Muito bem. Em lá chegando, um colega que é muito amigo meu, querido amigo, o Mercindo Milhomem Neto, que trabalhava, foi do Sindicato dos Professores, uma grande liderança dos professores, e ele trabalhava no gabinete da Erundina, e ele deu uma explicação que a mim pareceu extremamente lógica, né? Quer dizer, não tem muita solução, ou seja, tudo aquilo que está concretado, porque São Paulo é um mundo de concreto, né? E tudo aquilo que está concretado não permite que a água escoe, né? Não há escoamento da água. Consequentemente, o que você tem é um problema gravíssimo. Ou você muda a situação, eu acho que isso aí seria uma solução, ou seja, você teria tirar um pouco esse concreto, desconcretar a cidade, o contrário do que acontece normalmente, só se concreta cada vez mais, e a partir daí você teria, então, o escoamento. Mas não sei se isso aí dá, digamos assim, dá dividendos políticos necessários e suficientes para que as pessoas tomem uma medida dessa, que, afinal de contas, não é de pequeno prazo, é de médio para longo prazo, né? Então, eu vejo o problema das enchentes dessa forma, mas vamos lá, tocamos o barco, vamos tocar em frente. Não, só uma coisa, professora, só uma coisa, porque tem uma questão política aí que eu acho que é importante. Sim. Várias cidades do mundo, você não só tem enchentes, como você tem coisas piores. Você tem enchentes, você tem neve, você tem... Estou falando assim de mundo, e não chega a ser esse caos que nós enfrentamos. Que o caos que a gente enfrenta em São Paulo não é aquele caos que eu falo assim, pô, realmente, né? Com essa neve não dá. Realmente, com esse... Não, não dá porque não se fez nada. Ou seja, não existe uma falta de vontade política, de decisão política. Olha, vamos passar a limpo essa história. Porque essa história é de uma cidade excludente. E que agora é o seguinte, a exclusão está chegando, é o paradoxo, ao bairro dos ricos. A exclusão está chegando, ela está inviabilizando, até que os ricos vão ter que ir para a periferia. Mas, enfim, a senhora não acha que tem uma questão aí, assim, que realmente, assim, se não é melhor, eu não sei qual vai ser a saída. Porque num país tropical, chove muito. São Paulo é trópico de Capricórnio, né? Passa quase aqui em cima, portanto, né? Não estamos para brincadeira. E aí? Não, eu acho que falta vontade política, é claro. É aquilo que eu acabei de dizer. Na realidade, para fazer uma coisa como essa, precisa ser um plano de governo, mas um plano de governo a médio prazo, né? Então, você começa e tem que dar continuidade. Ou seja, não basta, por exemplo, um prefeito de ocasião dizer, não, eu vou tomar esse problema para mim e vou resolver. Ele não resolve no mandato dele, né? Se ele não tiver continuidade, é preciso que haja continuidade no outro mandato, independentemente de quem vier substituí-lo. Então, isto tem que ser um projeto para a cidade. Nós estamos falando da questão das enchentes, mas existe uma outra coisa que em São Paulo é terrível, né? Eu passo pela Marginal Tietê e vejo o belo rio, mas sempre um inferno, né? E todo o tempo eu vejo uma draga, o tempo inteiro a draga lá, o tempo inteiro dragando. Não funciona, né? Então, nunca o rio está limpo. Aí eu vejo outras cidades que tiveram rios
super sujos, talvez mais sujos do que o nosso, mas que resolveram o problema. Então, você precisa encarar esse problema a médio e a longo prazo. Dizer, olha, não vai ser o meu mandato que vai resolver, mas eu começo e deve haver um compromisso no próximo mandato para que, de fato, essa coisa possa ser solucionada. Então, é necessária uma vontade política e uma vontade política de conjunto, ou seja, da cidade de São Paulo, para os que amam a cidade de São Paulo e nela habitam, então nós vamos tomar isso à frente e vamos tocar o barco independentemente de termos continuidade do nosso governo ou não. A senhora acha viável que nós estamos falando de um pacto político, certo? Um pacto. Olha, vamos fazer isso, isso, isso. Isso significa interesses de pobres, interesses de ricos, interesses da classe média. Vamos dizer assim, tem que ter uma colisão de interesses políticos e econômicos. A senhora acha isso viável? Como é que a senhora vê? Porque se não for assim, não teremos. Todas as cidades do mundo passaram, as cidades do mundo que nós gostamos de visitar como turistas, né? Do mundo desenvolvido, tal. O que é? Em determinado momento, houve esse pacto. Como é que a gente faz um pacto desse num país como o Brasil? A senhora, como cientista política, por favor, nos ajude. Olha, eu acho que é possível. E você falou uma coisa que a mim acendeu um sininho aqui, né? Hoje, não somos só eu que morava lá na Zona Leste, na periferia, que sofríamos desse problema. Não! Hoje todo mundo sofre, ou seja, chegou na casa dos ricos. Então, o fato de ter chegado na casa dos ricos talvez acenda uma luz da possibilidade de se mexer para criar o que você chama de pacto político. É necessário, é absolutamente fundamental. Então, eu acho que existe essa possibilidade, uma vez que o problema assumiu uma grandiosidade tão profunda que vai fazer com que todas as pessoas da cidade, independentemente de onde moram, se sintam incomodadas e digam, não é necessário que vamos resolver, porque senão nós não conseguimos sobreviver. Eu acho que é uma coisa semelhante à questão do trânsito, por exemplo. Uma coisa que incomoda profundamente é o trânsito em São Paulo, né? Então, eu visitei outras cidades e uma vez eu fui ao Cairo e fiquei muito impressionada a ver que eles tinham uma solução que era de micro-ônibus. Então, o trânsito, uma cidade gigantesca, uma população semelhante à de São Paulo, e, de repente, tudo fluía, no tempo que eu fui, muito bem. E isso se devia a uma solução que eles encontraram, não em os nossos monstruosos ônibus que nós temos aqui, os gigantescos ônibus, mas sim ônibus pequenos que davam uma velocidade ao trânsito e faziam com que a população conseguisse sobreviver, apesar da quantidade de pessoas. Então, eu acho que teremos que encontrar soluções para uma cidade. Eu sou paulistana, amo a cidade de São Paulo, não moraria em outro lugar, em hipótese alguma, já tive oportunidade e não quis ver da Europa, não quis saber de coisas do gênero, e eu acho que é uma coisa que nós precisamos tomar conta, né? É absolutamente fundamental que nós nos unamos para que exista, como você chama, acho que o nome foi muito bom, um pacto político. Perfeito. Inclusive, eu só queria deixar um recado, porque o ministro, na verdade, o Paulo Pimenta, o ministro do SECOM, ele afirmou que cada um vai ter o seu grau de responsabilidade. Mas o que eu quero colocar é para quem estiver aqui, e aí é bem importante, o Daniel, que comentou que muitas pessoas do bairro do Zona Sul de São Paulo estão perdendo tudo. E eu sou da Moca, professora, então eu sei o que é a Zona Leste, a gente sabe muito bem, né, que era ali, para lá, mas chegava ali para a gente primeiro. E é interessante, é óbvio que a gente sabe que também São Paulo tem essas questões, né, da questão ali periférica, que é para além, né, da Zona Leste, hoje também nos extremos de São Paulo, mas ele diz o seguinte, que é importante para as pessoas entrarem em contato com a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, que está oferecendo suporte aos afetados para que possam ser indenizados. Então, para quem souber de pessoas que estão sofrendo, que tenha, de alguma forma, perdido ali algum tipo de tudo, né? Medicamento de alto risco, até a questão mesmo, né? Enfim, geladeira, tecidos domésticos, entrar em contato com a Senacom, porque eles vão fazer algum tipo de processo para que haja a indenização. E é importantíssimo, professora, porque a gente fala de São Paulo, mas, como você mesmo disse, é o Brasil. Né? Hoje nós estamos vivendo uma emergência climática, não foi discutido isso durante as eleições municipais não pautaram
esse problema, né? Nós passamos ali discutindo questões assim, extremamente absurdas. Mas isso não foi o centro da discussão. Porque também, no fundo, discutir isso é discutir o fracasso do neoliberalismo. É discutir o fracasso, não é? É discutir o fracasso de uma empresa. Fracasso fragoroso. Não é? Eu passo para você porque é o ponto. Né? Eles, inclusive, justificam, né, que o neoliberalismo está ali e, quando tem algum problema, ele mesmo vai resolver questões sociais. Não resolveu. É contigo, professora. Pois não. Veja, eu acho que isso que nós estamos colocando, por exemplo, você falou em perder coisas, né? Na rua em que eu morava, a cada enchente as pessoas perdiam tudo. Tudo! Ela perde tudo que tem na sua casa. E eu falei uma coisa, quer dizer, na casa dos meus pais não dava enchente, mas isso foi nos bons tempos, nos tempos felizes, porque houve um momento em que eles construíram uma alça de um viaduto, e a partir desse momento que construíram a alça do viaduto, a casa dos meus pais passou a alagar. Bom, uma tragédia completa e total. E nesse momento eu fui entender o que significava perder tudo, né? Porque eu observei a casa dos meus pais, tudo, absolutamente tudo. Minha mãe tinha roupas de cama, roupas de banho, uma série de coisas. Ela tinha tudo arrumadinho, tudo ajeitado. Minha mãe era mania por limpeza, uma coisa tremenda, né? Tudo foi embora, não sobrou nada. Eu lembro que a família se reuniu e passou 2 semanas lavando roupa, para você ter uma ideia, para ver o que podia se salvar. Então, é alguma coisa absolutamente assustadora a situação que as pessoas vivenciam. E aí eu ficava pensando, bom, aconteceu naquele momento para eles, mas para quem mora lá no final da rua, acontece todos os anos, a todo momento. Então, ele não pode ter nada, ele fica numa situação em que não vale mais a pena ele investir e comprar alguma coisa para a sua casa, porque ele vai perder. Né? Então, isso é absolutamente incrível, né? E é preciso que se solucione de uma forma ou de outra. Mas a vontade política está nos faltando. Mas, cara, se a vontade política faltar, a experiência é que um dia vem alguém com vontade política, e aí, em geral, não é uma vontade política a favor dos pobres nem do povo, né? A gente sabe, né, quando a vontade política fica confusa, quando ela não está organizada, quando ela não se manifesta. Aí, como que se faz esse debate aí? Porque eu acho que está urgente. A gente tem eleição para prefeito, é uma pataquada. A gente tem eleição assim, não que agora vai ser, até os candidatos agora são, precisam ser candidatos que precisam ter força. Além de terem boas ideias, precisavam liderar uma união política, precisavam ter um apoio de uma coisa. Como é que é isso? Como é que a gente tem uma... Como é que a senhora acha viável a construção de frentes políticas realmente comprometidas com esse progresso urbano? Você meio que modificar essa forma, que é uma forma tradicional política de eleitoral, mas que a gente sabe que ela tem suas fragilidades, ela tem seus limites. Como é que a gente poderia fazer isso, dar um sentido mais popular, mais assim efetivo para ter um governo com apoio para atender as necessidades do povo? Como é que a gente podia fazer isso numa cidade como São Paulo? A senhora enxerga? Não só numa cidade como São Paulo, pensando em termos de Brasil. Né? Então, por exemplo, eu acho que nas últimas eleições o que aconteceu foi que houve uma aliança. Né? Então, se pensou, bom, o demônio está aí, está batendo na nossa porta. Então, tudo aquilo que for possível fazer, vamos fazer para evitar que o mal maior venha nos assolar. Né? Então, foi feita uma união política. E aí, eu acho que ela foi muito bem, ela ainda funciona em alguns aspectos para determinadas pautas. Mas nós temos, e é isso que eu gostaria de observar, nós temos tido de uns 8, 10 anos para cá uma situação que torna necessário observar qual é a cara do povo brasileiro, ou seja, quem nós somos, né? Sempre era nosso discurso, todo tempo a gente falava, não, mas o brasileiro é conservador, é um povo conservador, mas a gente não tinha muita ideia do que significava efetivamente esse conservadorismo. E acho que de 8 anos para cá, a gente foi obrigado a encarar esse conservadorismo do jeito que ele está. Então, veja bem, o mal aconteceu.
houve a eleição, o cidadão ganhou a eleição e transformou a nossa vida num caos ao longo de 4 anos, em todos os sentidos que se possa imaginar. Acho que o mais gritante é a questão das vacinas e da pandemia, que foi absolutamente gritante e gritou no mundo inteiro, não só no Brasil, né? Mas ele foi eleito, né? E quando a gente observa, por exemplo, determinadas pautas, a população é favorável a determinadas pautas, absolutamente conservadoras, absolutamente retrógradas, e que fazem com que a gente recue em avanços que nós conseguimos muito duramente ao longo da República Brasileira, e nós estamos recuando numa série deles. E não estamos recuando por causa de uma vontade política do governador XYZ, do presidente XYZ. Nós estamos recuando porque a população brasileira mostrou sua cara, mostrou que é absolutamente conservadora e vai nas pautas, grande parte dela, não é a totalidade da população brasileira. Uma parcela considerável da população brasileira vai nas pautas o mais retrógradas possíveis, né? Então, esse fenômeno nós vamos ter que encarar de uma forma ou de outra, né? E aí, se a gente conseguir encarar e conseguir fazer uma aliança, um pacto político, não de ocasião, mas um pacto político de longo prazo, né? Então, queremos pensar o Brasil. Quais são as pessoas que querem pensar o Brasil e querem pensar o Brasil a médio e a longo prazo? Como é que nós vamos fazer para pensar esse Brasil? Quais são as medidas que nós vamos tomar? E fazer um pacto das pessoas de bem, né? Das pessoas que acreditam que esse Brasil tem jeito, que pode melhorar, que pode mudar para melhor, porque pode. É um país maravilhoso, é um país magnífico. Ele pode melhorar, tá? Só que nós precisamos, na realidade, encontrar formas de alianças que não sejam alianças de ocasião. O que nós tivemos em 22 foi uma aliança que se fez. Mas, a partir do momento que as pessoas e os grupos conseguiram os seus cargos políticos, elas um pouco ficaram satisfeitas e, não quero nem saber dessa aliança mais. Não tenho mais nada a ver com isso. Não fale comigo, não tenho nada a ver com isso. Isso não pode acontecer. É preciso que haja uma aliança de sentido a médio e a longo prazo para o Brasil, né? Pensando o Brasil. Como é que a gente faz isso? Decididamente, se eu tivesse essa resposta... Eu vou fazer uma pergunta, professora. professor. Deixa eu ler aqui os comentários para a professora, com certeza, mas vamos lá. Primeiro, quero agradecer o Gabor Gaspar, que fez aqui um superchat. Maria Aparecida Aquino, além de ótima professora, vai além. Sua análise extrapola fundo a realidade de suas causas. O Levi Alves de Lima... Muito gentil, extremamente gentil. O Levi Alves de Lima... grande professora Maria Aparecida Aquino, TV Cultura, como era bom. E aí eu me lembrei, Levi, da professora Maria Aparecida Aquino, lá nos anos 90, professora, em que eu assistia a TV Gazeta. Opa! Lembra com Erasmo Dias? Eu falei, gente, que coisa, né? Olha o que a gente já passou nessa vida, não é? Mas os debates eram ótimos. E na época eu fazia cursinho e fiz história também. Olha só. E é muito. Aí eu tenho essa relação, essa memória afetiva muito forte. E a Helena Mello, boa tarde. Que lindeza ver a Cida Aquino por aqui. Compartilho com você, Helena. Paula, é contigo. Olha, professor, o que eu queria colocar é que a gente sabe o que une. A gente não quer que. Quando a gente fala o caminho do progresso, ele tem pessoas que ninguém vai fazer mudanças contra a vontade da maioria. Ninguém vai querer impor medidas que a maioria não está de acordo. Até porque as mudanças que são realmente urgentes, a maioria está de acordo. A maioria quer renda. A maioria quer empregos estáveis. A maioria quer uma reforma urbana que dê casa para as pessoas, ficando nesse nosso negócio. Quer cidades onde seja... Ou seja, é possível fazer isso, desde que se queira assim, desde que temos lideranças, partidos capazes de fazer isso, e tem um projeto que venha para isso. Que o que eu acho hoje que falta um projeto para as grandes cidades brasileiras. A gente fica, eu não sei, estou fazendo discussões assim, buraco de rua, chuva. Um projeto de Brasil mesmo, né? Um projeto de Brasil urbano. Um projeto para o Brasil urbano. Sim. Precisamos ter. Eu acho que é possível, sim.
é preciso que haja uma aliança, né? Claro, mas claro. É preciso que haja uma aliança. Essa aliança ela tem que ter o projeto na frente. Antes de qualquer coisa, qual é o projeto? Está aqui, né? Esse projeto. E é em cima dele que nós vamos trabalhar. Independentemente do que vier a acontecer daqui a 2 anos, eu vou ganhar, eu vou perder, esse projeto tem que ser o projeto de todos nós, porque é um projeto de Brasil. Eu acho que você tem razão quando você fala, falta um projeto. De fato, falta um projeto de Brasil, para pensar o Brasil como um todo e quais são as suas piores mazelas, quais são os seus piores problemas, onde nós precisamos atacar efetivamente. Então, por exemplo, a questão da desigualdade social, que eu acho que é a mãe de todos os males, na realidade ela é a mãe de todos os males, eu acho que isso é uma coisa que precisa ser um projeto para o Brasil como um todo. Vamos atacar na desigualdade social. Agora, obviamente, existem grupos que não estão interessados em atacar a desigualdade social. Grupos que se beneficiam com a desigualdade existente. Né? Então, é preciso que a gente localize, mas eu sou muito otimista, eu acho que existem mais pessoas interessadas num fim da desigualdade social do que pessoas desinteressadas nesse fim. Eu sou extremamente otimista. Eu acho que mas é realista, porque a maioria é prejudicada pela desigualdade. Essa desigualdade, ela cria desemprego, ela impede que se tenha matrícula das escolas, ela fecha oportunidades porque é preciso manter os privilégios. Ou seja, é todo um programa que tem uma lógica, tanto o programa que quer impedir essa mudança, quanto aquele que quer realizar essa mudança. E, sobretudo, no momento, né, professor, em que tem uma crise do capitalismo, a gente sabe que tem, e por conta disso tem uma velocidade, né, uma violência muito maior nas políticas que são implementadas. Né? A criminalização da política, a judicialização da política, eu acho que foi esse o ponto, para despolitizar, para que as pessoas não tivessem menor noção. Eu acho que a minha internet está falhando, gente, vocês me falem. Não, estou te ouvindo bem, eu estou olhando aqui o sinalzinho. Porque as pessoas passaram a ver a política como algo ruim, e com isso né, abriu a possibilidade de, inclusive, marçais da vida surgirem ali como salvadores. Né? Luiz Cunha, o seu recado eu vou passar para o Voadir Damus, tá? Porque ele está ali na secretaria, como teve a fala do Paulo Pimenta, eu acredito que eles vão tentar, de alguma forma, resolver isso, mas eu vou passar para ele, que ele disse que não atende na Secretaria do Consumidor. Então, dado o recado. Professora, a gente está indo para o final. Eu vou passar para você costurar aqui a sua fala. Eu vou fazer uma pergunta para ela costurar. Então, eu quero dar uma agulha aí para a senhora colocar nesse tricô aí. Eu quero dar uma agulha, porque a senhora está aí, veio para dar entrevista, agora não tem jeito, tem que costurar. Eu quero saber o seguinte: nós temos um dos maiores líderes da nossa história que está ocupando a presidência da República. Certo? Sim, sem dúvida. Não seria ele um dos encaminhadores, um dos porta-vozes, um dos operários dessa mudança? Que é uma mudança histórica de gerações. Só pergunto para a senhora elaborar a respeito. Sei lá, se a senhora achar que dá para elaborar a respeito, que eu acho que dá, mas enfim. Eu não tenho dúvida. Acho que é muito difícil que se faça alguma coisa passando por cima da nossa grande liderança, ou seja, do presidente Lula. Veja, gênios, eu estou muito triste por causa da morte do gênio Washington Oliveto, estou super triste, estou consternada, né? Mas gênios nascem um a cada 100 anos, né? E o presidente Lula é absolutamente gênio. Um homem como ele nasce um a cada 100 anos, né? E nós temos o privilégio de estar sendo governado por ele. Então, é preciso também, eu acho que é preciso ele nos liderar, mas é preciso que a gente junte forças em relação a ele. Ou seja, é preciso de uma organização, porque eu fico muito triste com a questão dos partidos, né? Os nossos partidos, de certa forma, quase todos eles são superficiais. Excetuando-se o PT no seu início, que era um partido de base, ele formou-se a partir das bases, mas a grande maioria dos partidos são absolutamente superficiais. Eles existem assim na superfície, mas na realidade não têm profundidade em relação às pessoas. Então nós precisamos criar uma forma de fortalecer partidos para que haja efetivamente uma participação democrática. Agora, veja, eu sou completamente favorável à democracia, assino embaixo dela. Agora, ela dá trabalho, muito trabalho. Para se efetivar, ela dá extremo trabalho. E eu tenho uma clareza de algumas coisas são claras para mim. Uma delas é o seguinte: se há saída para a humanidade, se há saída para o Brasil,
A saída está no socialismo. O pessoal morre de medo do nome, né? Se falar comunismo, então criam-se brotoejas, sobem bolinhas nas mãos das pessoas, ficam todas apavoradas. Mas se há saída para o Brasil e para o mundo, a saída está no socialismo, ou seja, na distribuição. Se não houver distribuição, se continuarmos concentrando, vai chegar no ponto em que nós começamos a falar. Ou seja, até os ricos agora têm que se incomodar, porque, na realidade, o mundo também não está tão bom para eles assim. Então, enquanto não houver uma clareza de que todos nós precisamos nos unir em torno de alguma coisa que é acabar com a desigualdade social, que é a mãe de todos os nossos males, efetivamente nada vai adiante. Mas eu acho que isso é possível. Eu acho que, por exemplo, quando eu olho para trás, né, e hoje eu vejo as coisas que já aconteceram, eu acho que o momento que nós estamos é um momento muito bom, é um momento privilegiado. As pessoas foram às urnas e escolheram, lógico que muito pertinho, né? Muito assim, para e passo, mas escolheram uma alternativa ao caos, né? Ao caos que nós estávamos jogados ao longo de 4 anos. E elas tiveram a sabedoria de escolher essa alternativa ao caos. O que nós precisamos agora é continuar unindo forças. A democracia dá trabalho, como eu acabei de falar, e, na realidade, estas tentativas de aliança, elas são extremamente complexas, porque elas implicam naquilo que que em toda a nossa vida nós estamos acostumados a fazer, em muita renúncia. Ou seja, você precisa renunciar às suas coisas, algumas das suas coisas, para que você tenha um bem maior para a totalidade ou para a maioria da população brasileira. Mas isso é um caminho que nós podemos trilhar. Eu acho que nós temos condição de trilhar. Perfeito. Professora, é um prazer imenso ter assim, acompanhado aqui a gente nessa tarde de segunda-feira, um dia antes do Dia das Professoras, então já deixo aqui um parabéns, não é? A gente sempre lembra. Quem já entrou numa sala de aula sabe o quanto importante é a gente lembrar, né, dessa profissão que é tão bonita e tão difícil também. Então, deixo aqui um parabéns para a professora. Paulo, beijo para você e até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até a próxima, gente. Foi um prazer falar com vocês. Venha breve. Venha breve. Quando vocês chamarem, estou à disposição. É sempre um prazer. Então, ótimo. Então, já vai ser chamada. Fique tranquilo. Com certeza. Beijo. Até mais. Até mais.